José Pimentel de Carvalho nasceu em 8 de fevereiro de 1916 em Santa Teresa, na cidade de Valença, Rio de Janeiro, o quinto de 9 irmãos. Em 1930, aos 14 anos de idade, aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. No mesmo ano, foi batizado nas águas. Em 1932, foi batizado no Espírito Santo. Exerceu várias profissões antes de dedicar-se inteiramente à obra do Senhor. Foi consagrado pastor em 18 de maio de 1945, aos 29 anos, na Escola Bíblica de Obreiros, promovida pela Assembleia de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, pelos pastores Samuel Nistron e Cícero Canuto de Lima. Nesta ocasião, ele trabalhava como auxiliar do irmão João Batista de Lima, no campo de Vera Cruz. Pastor Pimentel trabalhou em seguida como auxiliar direto do missionário Nelis Július Nelson, antigo pastor-presidente da Assembleia de Deus em São Cristóvão, e pastoreou ainda as igrejas de Cordovil e da Penha, bairros do Grande Rio. Também pastoreou a histórica Assembleia de Deus de Cabo Sul, em Itaboraí, interior do estado do Rio de Janeiro. Quando pastoreava a Assembleia de Deus da Penha, no Rio de Janeiro, a convite do pastor Agenor Alves de Oliveira, José Pimentel de Carvalho assumiu a Assembleia de Deus em Curitiba, em 6 de março de 1962. A vida do pastor Pimentel sempre esteve ligada ao ensino da palavra de Deus. Tanto que, em 1937, antes mesmo da organização oficial da CPAD, Pimentel já trabalhava rodando mimeógrafo nas primeiras instalações da casa. Tempos depois, já como pastor, chefiou o departamento de escola dominical da CPAD por 8 anos e foi responsável pela criação das primeiras lições bíblicas para crianças. Foi em 1973 que lançou e comentou a Minha Revistinha para as crianças de 4 e 5 anos. Nas primeiras edições da revista A Seara, lançada na década dos anos 50, pastor Pimentel assinou a página Vida Infantil como vovô conselheiro. Na harpa cristã constam a sua versão para 2 hinos, o 541, chamado Calvário, Revelação de Amor, e 620, Na Jornada para o Céu. Presidiu a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil em 6 mandatos. Também chegou a ser secretário da CJDB por 8 anos consecutivos. Nesta entrevista, ele conta experiências marcantes, como sua primeira pregação, ocasião em que Jesus batizou 15 pessoas no Espírito Santo. Eu aceitei em 1930. Tinha 14 anos de idade. E morava em uma fazenda chamada Fazenda da Glória, existente acima de Valença, uns 100 e poucos quilômetros. E naquela fazenda houve o pastor Belarmino Pedro Ramos, então falecido. Ele esteve lá pregando o Evangelho e várias pessoas se converteram, mas quase todos analfabetos. E eu sabia ler um pouco. E ele recomendou ao meu tio, que era analfabeto, ficou dirigindo o trabalho, ele disse: você aproveita o José para ler a Bíblia. E eu tinha, desde que me converti, fiquei muito, assim, preocupado em aprender alguma coisa, de maneira que eu ouvia o pastor conversando com ele, e depois procurava traduzir, transmitir para o meu tio aquela palestra. Um certo dia, inopinadamente, num domingo, meu tio disse: José, você vai pregar hoje. Eu era recém-batizado. E eu fiquei preocupado, mas pregar eu não. Mas uma ordem não se discutia, obedecia, viu? E eu tinha aquela impressão desde criança. Então, eu não disse para meu tio: eu não sei pregar, não vou pregar, eu não disse nada para ele.
Quando chegou um certo momento do culto, depois de ter cantado, ter orado, ele disse, está na hora, José, pode pregar. Eu levantei, sem qualquer experiência da vida de pregador, eu peguei a Bíblia e abri. Abri no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Você imagina, é um dos mais polêmicos da Bíblia no Novo Testamento. E a minha intenção era ler aquele capítulo e a pregação estava feita. E quando eu comecei a ler, o salão onde reuníamos era iluminado com luz de lamparina, de querosene. Então tinha lamparina de um lado e de outro. O foco de luz, o clarão não nos alcançava total aí no centro, onde estávamos assentados. Era um pouco escuro. Eu estava lendo com a Bíblia assim, encarado aí para não perder. Quando eu estava do versículo 10º, passando para o 11º, o porteiro veio e disse, José, tem uns homens aí que vieram para acabar com o culto. Eu disse, fala aí para o meu tio. Ele foi falar para o meu tio, eu levantei os olhos assim, por cima da Bíblia, fiquei olhando. Estava assim, dizia, tinha 27 homens armados de foice, e cacete e tudo, e o capataz da fazenda estava na porta. E eu olhei assim e fiquei trêmulo. Eu não sabia o que fazer, mas fiquei olhando. Nesse exato momento, Jesus começou a batizar 7 irmãs que estavam sentadas no primeiro banco para nos ajudar a cantar hinos. Moças adolescentes aí de 14, 16 anos. Começou uma por uma. Foi indo até a 6ª. Quando chegou na 7ª, parou. E ela gritava, Senhor, tenha misericórdia de mim, não me deixa ir para o inferno. Jesus, daí a pouco, batizou ela também. E formou aquele barulho. Tinha um rapaz por nome Militão, que era meu companheiro, e quase da minha idade, tinha 15 anos de idade. Ele foi batizado com o Espírito Santo e caiu de joelho. Aí passou pelo corredor e foi lá na frente e profetizava para aquela gente com as mãos assim, espécie de dar murro. E daí a pouco foram saindo um atrás do outro, foram desocupando lá à frente, porque nesse momento que o Militão foi, eles pareciam que iam subir um por cima do outro lá de fora mesmo, da janela e da porta, assim, querendo ver o que estava acontecendo lá dentro. E passou até que o capataz ficou sozinho, e o Militão continuou. Continuou dando aqueles murros assim, falando com ele, e daí a pouco ele foi embora. Foi embora, o Militão voltou de lá ajoelhado pelo corredor e chegou perto de mim, na minha frente assim, que ainda estava em pé com a Bíblia na mão, só estava tremendo, olhando aquilo lá. E o Militão levantou as 2 mãos e disse, meu servo, continua, que eu estou contigo. Eu recomecei a ler a Bíblia, porque eu entendi que ele estava dizendo para mim continuar a ler a Bíblia. Hoje eu entendo que era para continuar pregando. Então, eu continuei, li a Bíblia, li aquele capítulo todo. No decorrer da leitura, Jesus batizou mais 9 irmãos aí com o Espírito Santo. Então foram 16 naquele culto, que deveria terminar com um grande destroço causado por aqueles homens, terminou num culto de louvor a Deus, línguas estranhas
e terminou às 11 horas da noite. Ninguém mais nos incomodou. O capataz foi dizer ao fazendeiro que viu lá, o fazendeiro disse, deixa então José e Militão, não sabem muita coisa não, deve ser coisa estranha, deixa eles para lá. E ficamos. No dia seguinte fomos para o serviço, eu trabalhava na turma desse capataz, o Militão também, ele foi distribuir serviço para os outros trabalhadores e disse, José, Militão, fique aí, aguarde aí. Ficamos aguardando. Quando ele voltou, ele disse, o que é que vocês têm lá naquelas reuniões? Eu disse, nós temos Jesus. Aí eu disse, por que o senhor está perguntando? Sabe, porque ontem fomos com ordem do fazendeiro para acabar com os cultos. Mas quando eu chegava, eu vi você em pé, em um arco de luz assim muito brilhante, que te cobria e aparecia o rosto e as mãos com a Bíblia. Eu te vi dessa maneira. E quando houve aquele barulho, que não sabemos é o quê, você deve explicar, quando começou aquele barulho, aquela luz que estava te cercando veio assim, por cima, cobriu todo o povo que estava embaixo, ninguém mais via nada. Por isso os homens tentavam olhar, mas não via nada, só escutavam o barulho. E essas pancadas que o Militão dava com a mão assim no ar, parecia mesmo uma marreta marretando o nosso peito. Os outros não aguentaram, eu fiz força para aguentar e não aguentei. Eu tive que ir embora também. Aí outro episódio aconteceu logo a seguir. Dias depois que o capataz nos falou, nós nos sentíamos com liberdade de pregar o Evangelho, continuamos a pregar, a igreja cresceu rapidamente. E meu tio, que era o dirigente do trabalho, trabalhava na roça também, ele sentiu a mordedura de um inseto que apareceu lá como uma praga. O inseto mordia, qualquer do corpo onde ele mordesse, inchava de repente e ficava vermelho o local, daí a pouco arroxeava, azulava e caía. Que vale que o veneno tinha pouca expansão. Mas mordeu em cima do pé do meu tio e ele saiu, deixou o serviço, deixou a enxada lá, saiu gritando para casa. Porque o veneno era violento. E, chegando em casa, disse, chama os crentes para orar por mim. Coisa. Os crentes estão todos na lavoura. Tinha lá comigo alguma coisa, algumas ferramentas e coisa, estava trabalhando. Disseram, olha, seu tio está chamando lá para orar por ele, que aquele bicho mordeu nele. E aí chegamos lá, ele estava gritando de dor. Ore por mim, que senão eu vou morrer, ore, eu vou morrer. A carne de cima do pé do meu tio tinha caído numa circunferência aí de uns 8 centímetros em volta, porque o pé estava quase estourando de inchado. A carne caiu e se via os ossos, os nervos dos dedos do pé. Ficamos, ele disse, ora por mim e passa o dedo em volta, para esse mal não estender. Você veja, 8 ou 10 dedinhos passando ali, tinha que ser com os olhos abertos. E naquela ignorância, ainda naquela inocência, estamos orando e passando o dedo assim em volta. Eu estou olhando também, estou orando.
aquela porção de dedinho fazendo volta ali. Eu vi a carne subir assim, cicatrizar o pé do meu tio. Desinchou no momento. De maneira que são experiências assim, de princípio, que o Evangelho era pregado na simplicidade, mas com poder, viu? Havia unção do Espírito. Eu vejo uma decadência muito grande em termos do Evangelho que nos foi anunciado. Nos foi anunciado um Evangelho de poder, mas estamos esquecendo de falar do Novo Testamento. As igrejas hoje estão ouvindo pregações no Velho Testamento, histórias bem ilustradas, e os pregadores novos estão mais preocupados com a filosofia da pregação do que com o poder que nela deve existir. Então eu vejo uma diferença muito grande. Contrastando o Velho Testamento, eu vejo da seguinte maneira: Jesus disse que não veio para abrogar a lei, mas para cumpri-la. Então ele cumpriu a lei, estabeleceu a graça. Então essa mudança é que está confundindo muita gente. Não estão fazendo caso da mudança que houve. Porque lei para a graça, graça para a lei, tem uma diferença muito grande. A lei cuidava de coisas vistas, coisas materiais, e o zelo humano. A graça vem começar de dentro para fora, do íntimo do coração, da transformação da vida pecadora para uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Como viver na graça? É viver em comunhão com Deus através de oração e obediência à sua palavra. Não é? Porque Jesus Cristo, hoje, na dispensação da graça, é o libertador de toda sorte de pecador. No dia da instalação da ceia, que Jesus iniciava daí o seu ministério de maneira conclusiva, aberta, ele levaria sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele disse para os discípulos: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Mandou preparar uma Páscoa, foram prepará-la em um cenáculo, em cujo cenáculo já estive lá, deve ter uns 48 metros de tamanho, de extensão da sala, e está no Monte Sião. Esse cenáculo tinha um morador que cedeu prontamente à ordem do mestre e pôs à disposição dos discípulos para preparar a Páscoa. Essa seria a última Páscoa de Jesus com os seus discípulos. Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque daqui para frente, logicamente, ele subentende que ele está dizendo de hoje em diante, a maneira de encarar a salvação vai ser outra. Então, a Páscoa era preparada de um cordeiro assado, ervas amargosas, e aquele preparo assim judaico. E Jesus, certamente aí em pé na frente de um cordeiro morto, está o cordeiro vivo, que João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O salmista, no Salmo 32, ele diz: bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto.
Então a Páscoa cobria pecado, mas o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado. Essa é uma das diferenças. E então aquele Cordeiro vivo, ao participar daquela Páscoa, daquela cerimônia, volta-se para os seus discípulos, tomando um pão e disse: este é o meu corpo que por vós é dado. Né? Estabelecendo a ceia. Tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice de quê? Cálice cheio de vinho. Isto representa o quê? Seria a pergunta. Ele disse: é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Daí a gente começa a observar a diferença da lei com a graça. O velho cálice não servia para tirar pecado, mas o derramamento do sangue de Cristo é o suficiente. As minhas experiências foram assim gradativamente, sem muito acidente, se pudesse considerar como alguma coisa extraordinária. Eu tive como pastor que me batizou, foi Belarmino Pedro Ramos. Ele morava em Bonfim, aí entre Portela e Rio de Janeiro, um lugarejo ali. E eu convivi um pouco com Belarmino Pedro Ramos. O que aprendi dele foi a tentar lançar fora a timidez. Aquele caso, de ficar tímido, e ele sempre me animou a não temer o que ia pregar, mesmo que não soubesse comentar muito, mas ler a palavra de Deus. E assim eu comecei, passei por experiência com o pastor João Batista, de Lima, e foi meu pastor posteriormente. Ele era semi-analfabeto, mas era um homem muito consagrado, e eu seguia o caminho dele. Na experiência ainda com Belarmino, ele me introduziu no serviço de escola dominical. De maneira que eu amo a escola dominical desde que me converti. De que maneira? Uma experiência ministerial que deve servir, deve ajudar alguém. Não existia revista de escola dominical naquele tempo. Então ele disse: José, você vai fazer uma escola dominical com os irmãos. E você pega a Bíblia, veja o capítulo que você achar mais interessante e ensina um versículo a cada irmão. Ensina a decorar, ensina eles a decorar o versículo. E eu peguei o Salmo 119, Salmão. Peguei sem experiência, sem nada, mas Deus me ajudou que eu comecei com a letra A na margem da Bíblia, à esquerda do versículo. Eu punha-se a pessoa que queria estudar, se chama Ana, então vai A, depois se tem mais um A Anésia ou qualquer coisa, tinha mais um complemento, e assim fazia até complementar, alcançar o número todo dos crentes que queria estudar. E no domingo, então, na hora da escola dominical, a gente orava e tudo. Agora vamos ler a Bíblia. Vamos. Irmão, fulano começa. Aí começava a letra A. E para alegria minha, eu já estava morando aqui há algum tempo. Eu fui a Valença, encontrei uma irmã velha, chamava Ana. Foi a primeira do Salmo 119.
Eu perguntei, irmã Ana, a senhora se lembra de alguma coisa da nossa escola dominical lá na coisa? Se me lembro. Disse, então cita, veja se a senhora lembra mesmo. Esse Salmo 119, versículo 1. Como é que diz esse versículo? Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Eu cheguei a chorar, lembrando daqueles tempos já passado algum tempo, né? E assim eu vim trabalhei com João Batista um bom tempo, ajudei ele em algum tempo, mas estava empregado numa fábrica em Valença. Ele me deu o trabalho para dirigir e Jesus começou a fazer uma grande obra, a gente dirigindo. Mas eu ia pregar o Evangelho aos domingos, às vezes até de tamanco, lá na rua. Mas ia pregar. E Jesus salvava muita gente. E assim, quando foi em 1945, porque eu conheci Wingren assim de passagem. E conheci Daniel Berg, e convivi com ele um pouco. E depois Samuel Nisto. Em 45, Samuel Nisto era pastor em São Cristóvão. E Cícero Canuto de Lima. Eu vinha a uma escola bíblica em São Cristóvão, e lá o Samuel, no dia da consagração, no fim da escola bíblica, reuniu os pastores que tinham candidatos para ser consagrado e disse o Samuel para o João Batista: irmão João, o José, esse garotão que você tem aí, ele deve ser consagrado a pastor. João admirou, me contaram depois, né? Disse, mas como? A igreja lá não tem sustento para ele, não tem. Como é que vai ser? Ele disse, a quem ele chama, ele sustenta, ele cuida. Não tenha receio. E assim eu fui consagrado em 45, 18 de maio de 45. Porque durante a escola bíblica eles me mandavam pregar lá na favela, no Rio. Eu ia em cada culto indicado e Jesus me usou lá para a salvação e cura divina de algumas pessoas. Então, Samuel Nisto, por isso, sabendo dessa notícia que ele era o pastor da igreja, ele apresentou assim. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de mudanças, e mudanças perigosas. A Assembleia de Deus está perdendo a sua identidade por causa de costumes. Naquele tempo era um pouco exagerado, né? Mas se tinha base em doutrinas bíblicas que hoje se passa por cima sem sentir, sem ver. Por exemplo, a doutrina de cabelos compridos. Foi um tema vestido de mulher, calçado de mulher, comportamento de mulher e dos homens também. Tinha que ser... De maneira que eu acostumei que eu nunca vesti um paletó jaquetão e nem rachado nas costas. Né? Acostumei assim e vou morrer assim. Acho bom, estou dentro de um conceito geral, mas as mudanças estão sendo prejudiciais à vida espiritual da igreja. Pode crescer em número, não é? Nós estamos vendo e ouvindo esses avivalistas que surgem por aí, denominacionais, que usa o evangelho, mas usa tanta coisa
para apresentar, por exemplo, tem uma igreja hoje que é considerada a maior em número assim em locais, que vende tanta coisa para a cura divina, a pessoa vai enganada, vai induzida por aquele erro que estão praticando. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Em termos de igreja, eu vejo uma mudança muito grande. Para mim, ela já mudou quase 80% de diferença. Nós estamos nos arrastando, já quase imitando os outros. É um perigo. Nós deveríamos procurar as coisas espirituais, colocá-las em primeiro lugar em termos de igreja. Hoje a igreja é uma sociedade que está esquecendo de cura divina, batismo com o Espírito Santo está sendo muito difícil. Antigamente, quase em todos os cultos, Jesus batizava 1, 2, 3, né? E até mais do que isso. Hoje os cultos passam, você vê que não há mais profecia, os dons espirituais estão sendo esquecidos, de maneira que estamos vivendo esse tempo. São poucos os que têm temor a Deus e respeitam a sua palavra. Vai surgindo para tomar lugar, tomar a direção do povo, né? Surge a heresia, o povo vai sendo conduzido naquela direção, com mais folga. Hoje, para muitos, pode ser crente em Jesus vivendo como o mundo vive. E Jesus disse para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Onde a luz chega não pode haver trevas. Luz não mistura com as trevas, né? E eu tive uma experiência lá na Índia a respeito disso, dessa expressão de Jesus. Eu estava lá em Calcutá, com uma comissão, e tivemos na escola dominical, numa igreja americana, e perguntei se havia outras igrejas ali por perto. O pastor disse, não, tem uma igreja daqui a 15 quilômetros, mas não tem luz elétrica e não tem estrada também para lá. A estrada é muito ruim. Eu disse, o senhor manda nos levar lá? Eu disse, então às 6 horas eu mando lá o motorista de uma caminhonete assim, põe você lá na porta do hotel. E fomos, para encurtar o relato, nós chegamos lá em frente próximo a tal igreja, havia um banhado, não sei se você conhece banhado, como se chama banhado, um lamaçal de brejo. Né? Desde a estrada onde se parava, até lá na igreja que estava numa lombada lá do outro lado. Então chegamos lá, descemos da caminhonete, já escuro, já à noite. Como poderíamos alcançar aquele lugar sem nos lamear todos, sujar todos de lama? Os indianos têm pedras que colocavam a largura de um passo, distância de um passo ao outro, aquele caminho de pedra eles passavam por cima. Mas e nós, estranhos, no escuro? Certamente o pastor disse que ia lá uma caravana de estrangeiro, fizeram um posteamento humano. O indiano quase sem roupa, um calor tremendo, segurando uma lamparina assim de querosene ou azeite, não perguntei, aquela de
Você conhece essas lamparinas. E de 2 em 2 metros tinha um segurando lá na saída da Kombi, da caminhonete, outro mais aqui embaixo, outro mais embaixo. Apanhamos as pedras lá do banhado e fomos por cima das pedras porque tinha uma luz nas trevas iluminando o nosso caminho. Então, ele daqui iluminava onde o clarão tocava ali, o outro estava de lado e assim. Passamos a pé enxuto até lá na igreja. Isso me gravou no coração, na mente. Não esqueço. Quando Jesus disse, vós sois o sal, a luz do mundo. Ele está mostrando naquela figura que se nós andarmos como ele diz, o pecador encontrará o caminho de luz, onde passar para a eternidade. Mas nós estamos impedindo com o nosso procedimento. Não há conversão, não há quem queira entrar nesse caminho, porque não vê o caminho. Nós precisamos mostrar com o nosso procedimento, com a nossa maneira de viver. Outra lição muito interessante, lá naquela igreja, todos os irmãos sentados no chão, não tinha um banco sequer, sentados no chão, louvando a Deus, falando língua estranha. E nós arrumaram uns pedaços de caixote para sentarmos do lado do púlpito. Só tinha um, arrumaram mais 3. E ficamos ali com o intérprete, esperando a oportunidade de pregar, e o povo sofrendo com o calor, se abanando com o que tinha, pedaço de papel, qualquer coisa, abanando. Levantou um indiano, só com a tanguinha, coitado, pegou lá uma haste de coqueiro, folha de coqueiro, assim, trançado lá na ponta, uma coisa redonda assim, um leque, e veio, ficou ali entre nós, assim, na frente de nós, assim, abanando. Suava por todos os poros. Aí eu fiquei com pena, disse para o intérprete, peça ele a banda que eu quero deixá-lo descansar. O intérprete falou com ele, ele respondeu, disse, eu não sei fazer outra coisa a não ser servir os santos dessa maneira. Nós temos tantas coisas para fazer, tantas oportunidades, tantas coisas que estão em nossas mãos para fazer. Não fazemos porque não queremos descansar, não é? Isso me gravou na mente, eu fiquei pensando nisso. E as minhas experiências pequenas são essas de viagem. Hoje nós temos 2 coisas muito perigosas, que vale lembrar o que Samuel Nisto disse no dia da minha consagração. Se Deus o chamou, Deus cuida dele. Hoje eu vejo coisa muito perigosa. Obreiros, quando é convidado para um lugar, ele quer saber logo quanto quer ganhar. Eu acho isso uma coisa... Eu nunca, não sei se essa palavra de Samuel Nisto calhou, entrou no meu coração, que ficou. Eu nunca pedi um vintém emprestado, nem dado, nem coisa nenhuma. Trabalhei com dificuldades a vida inteira. Não tenho... Isso é uma bobagem que muita gente critica e não pode seguir. Eu não tenho talão de cheque, não tenho conta bancária. Por quê? Porque eu vejo tanta notícia de cheque sem fundo, que volta até crente dando dízimo com cheque sem fundo. Fica lá, manda no banco 3, 4 vezes, não recebe, some. Então,
Eu acho que a mudança da vida deveria influir, em primeiro lugar, nesse sentido. Os obreiros hoje estão querendo muita acomodação para ser um obreiro. Ele quer usar gravata e filosofia quando pode até, e resultado pouco. Ou então arranja um grupo que vai com ele pelas vantagens de ser crente e não ser mudado, não ter uma vida mudada. Segue aí como uma sociedade qualquer. Esse é o perigo que a Assembleia de Deus está enfrentando hoje. Não adianta você tentar, numa igreja, levar o povo à oração, a uma vida espiritual, onde o Senhor derrame graça, dons espirituais, se o povo não for ensinado e conduzido a uma vida, de fato, como luz neste mundo. Eu acho que não vivo atropelando ninguém com mau testemunho. Vivo a minha vida, por exemplo, político anda atrás de mim para me envolver na vida política. Eu não me envolvo. Mas, graças a Deus, o meu conceito na cidade, no meio político, no meio social, tudo, quando se fala no meu nome, eles, se não me conhecem de vista, conhecem pelo nome. E, graças a Deus, com referências boas. Isso me traz mais responsabilidade. Então, eu tenho que saber me comportar. E hoje estão misturando muito. Ouvi falar que não, já li no Mensageiro, ou Seara, não sei, que a Convenção Geral tem uma comissão política, cuidar de política. Em vez de cuidar das coisas, a comissão para cuidar, chegar a muitos pastores, você vê cada igreja que sofre um desagrado com a direção geral, está se largando por aí. Você manda uma carta desligando e pronto. A coisa está ficando desse jeito. Não há um sentimento de união no sentido de levar todos a uma finalidade só. Eu passei na porta de uma igreja aí há pouco tempo. Não é a Assembleia de Deus, mas se julga mais poderosa. Estava escrito lá numa tabuleta, numa placa grande assim. Hoje, dia de consulta com erva, não sei de que, esqueço o nome. 15 reais a consulta. Com pobre, doente, iludido e coisa que não tem 100 cruzeiros para pagar uma consulta médica, né? Vai lá e fica cativa às insinuações que eles queiram dar para receber uma bênção. Então, essas coisas assim que eu me refiro. A Assembleia de Deus está esfriando, está quase tomando esse caminho. Necessidade de um avivamento geral. E você vê que falamos de tudo que caminha para lá, mas não chegamos ao ponto de declarar, vamos fazer tantos dias de oração, tantos dias vamos clamar por um avivamento espiritual na igreja. Vamos voltar aos tempos passados. A Bíblia diz no Velho Testamento, não mude ou não arranque os marcos que puseram teus pais. E no Novo Testamento nós temos a expressão perseverar, quer dizer, continuamente fazer o que estávamos fazendo. Eu acho, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos
surgirão muitos falsos profetas, falsos Cristo. Falar em Cristo aqui em Curitiba tem um, não sei se você já ouviu falar. E ele fala, acho que vem aquele retrato de Jesus, de camarada pregando e mostrando esse retrato que eles fazem, que não tem nada a ver com ele. Então ele imita. O pai me falou que o pai, pois, assim, é o Cristo que estão esperando. Mas nós devemos ter em mente que a vinda do Senhor está próxima. E antes que ele venha, vai acontecer muitos desses relaxamentos espirituais aí na vida da igreja. Os principais, eu ainda não analisei biblicamente, mas, por exemplo, você lê no livro de Daniel que ele diz assim, que a ciência se multiplicará. Tá? E basta você pensar nesse aparelho que você põe no ouvido agora mesmo. Não tem ligação nenhuma material que você possa pegar e tocar em qualquer maneira de ligação. Mas você liga aí o número que é. Ele corre entre bilhões de números que está aí por esse ar. Você ligou aqui, ele vai dar certinho, vai cair lá certinho, no lugar que você tem um número escrito aqui. Para mim é um mistério da ciência que basta para pensarmos que a volta de Cristo está próxima. Hoje falam do chip, que estão já gravando na mão direita ou na testa de elementos para negócios. E não tarda, no Japão, diz que já existe nos mercados esse tipo de comércio. Você vai, enche o carro lá, quer passar, coisa não passa, se tem falcatrua ali dentro. Ele adivinha que tem. Então, nós já estamos vivendo esse tempo, que para mim está bem próximo, porque depois do celular, acho que não vão inventar outra coisa que leva tão longe a sua voz, a minha, como esse bichinho que está aí, sem qualquer ligação palpável. Então, o resfriamento da igreja também é sinal disto. Quando nós lemos no Apocalipse, a respeito das igrejas do Apocalipse, são 7. Nós encontramos Filadélfia, uma igreja despertada, que é o símbolo da igreja do arrebatamento. Mas logo vem Laodiceia, que é a igreja morna, a igreja fria, onde entra essa coisa arada toda que nós estamos vendo. É como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia quer representar esse tipo de momento, de situação que a igreja vai viver na Terra. Eu acho que não é como estão pensando que esse avivamento vem assim a toque de caixa. Por exemplo, nós temos um caso lá na América do Norte, não é? Como é que chama? De Somerville. Né? O pastor lá está se alvorando será substituto de Cristo naquilo que ele não pôde fazer. Né? Que é um avivamento mundial da maneira que está fazendo.
misturado com coreografia. Não sei se você já viu, mas tem igreja que está introduzindo isso. Quer dizer, são sinais dos últimos tempos e o povo está ficando cego espiritualmente. Uma cegueira espiritual. Começa por dar um jeitinho, você errou, mas não tem perigo, nós te perdoamos, você não faz isso, não faz aquilo, não dá importância àqueles arcaicos, são velhos. Nós estamos hoje numa nova época, uma nova era. Se Deus pôs líderes, é para cuidar, para zelar, para apresentar a igreja santa e pura. Bem, nós temos que esperar hoje. Ele pode vir daqui a 10, 15, 20 anos. Mas nós temos que esperar como se ele viesse hoje. Estamos prontos hoje. Orai e vigiai, porque não sabe quando há de vir o vosso Senhor, se é meia-noite, se é o cantar de galos. Pregado pouco, se fala pouco, porque no Velho Testamento não fala da morte de Cristo. E o povo está sendo iludido a pensar que tanto faz, sendo Bíblia, tanto faz pregar no Velho como no Novo. Não. A Bíblia tem divisão do Velho e do Novo Testamento. O Velho é a palavra de Deus porque ficou escrita para nosso ensino. Não é? Você lê a respeito de Davi, que viu Batseba e mandou buscar e coisa, etc. Mas também vê lá o desespero dele quando foi acordado espiritualmente. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. E quando ele foi acordado espiritualmente, ele viu o poço que tinha caído, pediu misericórdia. Eu acho que o inimigo faz isso. E hoje ele está como que com um prato de doces, oferecendo uma criançada, uma meninada. Vai para você, você não quer porque o pai disse que faz mal. Vai para o outro, pega 3. Diz, para aí, menino. A coisa está assim. Estão avançando, em termos religiosos, para uma descaída tremenda. Isso é a arte do inimigo. E quanto mais o Senhor se aproxima, mais essa coisa vai apertando. Eu acho que o homem totalmente iludido, ele espera, por exemplo, na parte política, você vê que já há alguns passos bíblicos que nos mostram que estamos avançando no tempo rapidamente. O anticristo vai se manifestar na forma de um homem que vai governar o mundo. O anticristo vai dominar esse aspecto político do mundo. Um homem que vai mudar as coisas. Eu diria para os novos obreiros o seguinte, que devem examinar mais profundamente o Novo Testamento. Está havendo entre os novos pregadores um desprezo ao Velho Testamento, ao Novo Testamento, aliás, dando atenção, pregando mais histórias do passado do que propriamente o Evangelho. Paulo disse que não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O Paulo, dando testemunho da sua atuação como missionário, ele poucas vezes usou o Velho Testamento. Tendo ele como a palavra de Deus, o Velho Testamento, ele se valeu apenas para ilustrar alguns fatos históricos. E deu muita atenção ao fato de ser batizado com o Espírito Santo e ter se preocupado com os dons espirituais. Nós descobrimos isso quando lemos, por exemplo, Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 15 e verso 19, ele diz que pregou em Jerusalém e arredores, e por toda a Ásia e até lá às costas da Europa, quando ele diz que pregou também em Ilírico, diz que cooperando com ele, estando presente os dons espirituais. Eu aconselharia os novos pregadores se voltasse mais para esse fato, pregar acompanhado dos sinais que seguem aos que creem. Esses sinais que Jesus acompanhou pessoalmente, disse o apóstolo ou evangelista Marcos, capítulo 16 e verso 16, o último versículo do Evangelho de Marcos, diz que Jesus ordenou que fossem por toda parte pregando o Evangelho. Eles foram sendo acompanhados com os sinais. O Senhor os acompanhou com os sinais. E nós não podemos pensar que vamos pregar um evangelho frio, somente por hábito de ter cultos 2, 3 vezes por semana e aos domingos, e tudo vai bem. Nós temos que preocupar com o nosso preparo. Paulo, quando pregou aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 13, verso 1, 2 e 3, ele disse, pedindo aos irmãos que não o tivesse na conta de um camarada intransigente. Mas ele disse, porque eu estou zeloso de vós. Tenho zelo de vós porque procuro vos apresentar a Deus como uma noiva pura. Paulo desejava apresentar a igreja pura a Cristo Jesus. Então, deve ser a preocupação dos novos obreiros. O fim dos tempos estão chegados, não podemos mais pensar em dormir, não é? O apóstolo Paulo já bradou naquele tempo, já digo isto porque já é hora de despertarmos do sono. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Salvação, ele quer se referir à consumação do ato redentor de Cristo com o arrebatamento da igreja. Então, nós temos que pensar nisto. Não pensar que vamos ficar aí para gritar e chorar porque Cristo já veio e nós ficamos. Mas estou dizendo que disse de coração.